Quando a gente fala de filme de comédia, eu gosto de pensar que tem dois tipos de filme, ou duas categorias ali para colocar. O primeiro é o filme engraçado, que vai focar mais nas piadas e que existe com o intuito de te fazer dar o máximo possível de gostosas gargalhadas, que acho que é a forma mais comum de se pensar em um filme de comédia. Mas também existe o filme que é agradável. Ele não precisa ser aquela metralhadora de piada, né? Talvez muitas vezes nem vai te fazer rir tanto assim. Tu vai só soltar aquele tradicional arzinho pelo nariz, sabe? Que é uma forma mais abstrata de risada, mas que sempre é um filme muito legal de ver. E com isso em mente, posso falar que As Ovelhas Detetives é o filme mais agradável do ano até agora. Não que ele não seja engraçado, né? Eu não tô criticando o humor aqui, mas é que ele é um filme tão confortável de assistir que até o comentarista mais chato de internet ia ter dificuldade em postar uma resposta falando: nossa, que filme lixo. Ele ainda vai postar, mas você vai conseguir sentir a falta de confiança dele nas próprias palavras. E é legal que esse é um filme que eu olhava e não me despertava o menor interesse. Eu não sou um grande entusiasta de animal falante. Ou talvez eu seja e tô descobrindo agora, né? A vida tem dessas mudanças. Ele é uma comédia com murder mystery, whodunit. Acho que não tem um bom termo em português para isso. Que é quando tem um crime, né? Geralmente um assassinato, e você vai tentando adivinhar junto com a história quem é o culpado. Pra no final você poder falar: ah, eu sabia que era essa pessoa. Depois de ter errado mais 5 vezes o palpite, mas mesmo assim isso traz uma satisfação inexplicável. E falando de história, a do filme é bem legal. O Jorge é um pastor de ovelha, tá? E ele vive na paz em uma cidade pequena, longe de tudo, poucos habitantes, um IDH altíssimo. Se fosse um país, ia conseguir eliminar o Brasil da Copa com facilidade. E ele mora lá na fazendinha dele, cuidando das ovelhas, sem muito contato com outras pessoas. Ou seja, o homem tá vivendo meu sonho. Ele tem um passatempo meio diferente. Todo dia antes de dormir, ele reúne todas as ovelhas dele e ele lê algum livro de mistério policial, de detetive, que tem algum crime, alguma investigação rolando ali. Eu mesmo, por exemplo, tenho lido O Iluminado pro meu cachorro Rubens. Tem 6 dias que ele não dorme, né? Tá com os olhos arregalados, mas ele tá muito investido na história, então acho que eu vou continuar. Voltando, a vida do Jorge segue tranquila até que o pior acontece. Um dia as ovelhas acordam e encontram ele falecido ali no chão. A princípio elas nem entendem o que tá acontecendo, porque elas não sabem que a morte é uma coisa que existe de verdade. Elas acham que as ovelhas, ao invés de morrerem, elas viram nuvens no céu, que é o que eu também acho que acontece, né? E que pessoas morrendo é uma coisa que só existe em livros, né? Nas histórias ali. Achou que é uma história bobinha? Então toma aí Mito da Caverna do Platão, pra ficar esperto. Inclusive é importante ressaltar que as ovelhas, elas têm uma habilidade especial, que elas conseguem, por vontade própria, apagar qualquer lembrança ruim da memória e seguir a vida como se aquilo nunca tivesse acontecido. Olha que maravilha! Só uma ovelha do rebanho, ela não consegue fazer isso e ela tá sempre com um olhar mais abatido, né? O que é completamente compreensível. Como existir um possível crime, vai existir também uma investigação feita pelo policial mais incompetente que dava para arrumar ali na cidade, junto de um repórter iniciante em busca de uma matéria sensacionalista para ganhar visibilidade. Esse jornalista acabou indo parar meio por acaso na cidade para cobrir uma feira cultural deles. Você paga ingresso para entrar, mas só tem 3 barraquinhas lá. Às vezes a cultura da cidade é justamente enganar turista, né? Então tá tudo certo. E imaginando que essa dupla aí não vai chegar muito longe, as ovelhas começam a fazer a própria investigação delas. Em uma jornada pessoal para encontrar o criminoso, enquanto aprendem que conviver com a amnésia auto-infligida talvez não seja a melhor opção de estilo de vida. E tem uma coisa que eu preciso falar e que é muito triste. Existe um personagem que ele é um cordeirinho que ele nasceu no inverno. E lá na cultura das ovelhas isso é tipo um mau presságio. Então todas as ovelhas tratam ele muito mal e de graça o tempo todo. É devastador. Ainda fizeram ele ser o mais coitadinho possível. Ele tem aquela carinha mastigada pela vida, né? Umas perninhas meio fraquinhas. E se você reparar, toda a cena que ele aparece, ele sempre tá saindo ali de trás de um lixo do cenário. É a coisa mais triste do mundo. Traz muito aquele sentimento de quando o Chaves foi acusado de ser ladrão, só que é em versão animal de CGI. Então sim, o filme é muito bacana, é divertido, mas ele também tem um peso emocional em vários momentos. Inclusive tem uma hora que eles vão contar um passado trágico de um personagem. E é um negócio pesado. Eu fiquei um pouco abalado, eu não estava esperando aquilo. Mas uma questão importante é, além dessa parte bacaninha ali de aventura, de animal falando, o filme funciona como um bom murder mystery, mais ou menos. Funciona, tem um bom ritmo, mas eu tenho 2 questões com ele. A primeira é que existe a tradicional lista de suspeitos, né? Pessoas que tinham suas questões com o pastor e que qualquer uma delas pode ser o criminoso. E eu achei que até o final esses personagens eles não foram tão desenvolvidos assim, né? Eu queria ver um pouquinho mais de cada um. Eu entendo que você tem a investigação
das ovelhas, a investigação das pessoas, tem o passado do Jorge sendo contado, então não sobra muito tempo. E parte desse tempo que sobra é gasto fazendo bullying naquele pobre cordeirinho. Eu nunca vou perdoar essas ovelhas por isso. E minha outra questão é que uma das formas que chegam na resposta de quem cometeu o crime é algo que até eu, que sou completamente leigo naquele assunto, fiquei ali pensando, pô, acho que não é exatamente assim que isso funciona. Mas aí fica a questão, né? Quem tá errado é o roteirista ou o errado sou eu que tô super avaliando o roteiro de um filme sobre ovelhas investigando um crime? Difícil dizer. E aproveitando a deixa sobre o roteiro, né? Só depois de assistir que eu descobri que o roteirista é o Craig Mazin, que é o roteirista de The Last of Us e Chernobyl. Inclusive, se você não assistiu Chernobyl, vai lá ver agora. Quer dizer, vai lá depois de você acabar de assistir esse vídeo, deixar sua curtida e se inscrever no canal, senão você me prejudica e eu tenho certeza que você é uma pessoa boa e não quer isso, né? Mas agora, sabendo que o roteiro é dele, a qualidade começou a fazer mais sentido pra mim. Não é um roteiro original, é baseado em um livro alemão da escritora Leone Swan, mas que não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Então não tem como eu avaliar se é uma adaptação fiel ao material original, mas como filme eu adorei. E falando em humanos, né, que vamos ser sinceros, não é a parte mais interessante da história, mas o elenco tem bons nomes. Apesar de sempre só ter a cara do Hugh Jackman estampado em todo local, mas ele é muito carismático, né? Então eu entendo. Ainda tem a Emma Thompson, né? Que tem pouco tempo de tela, mas que tá muito bem no filme. Tem o menino He-Man, tem a namorada do The Bear e tem até o Lord Varys do Game of Thrones, só que com cabelo. Uma imagem que me impactou muito. E nas vozes das ovelhas, o elenco também é estrelado demais. Inclusive, dá pra perceber que todo mundo tá se divertindo muito ali. Eu mesmo, se fosse um ator renomado, a partir de um certo ponto da minha carreira, eu só ia querer trabalhar dublando animal. Ninguém nunca mais ia ver minha cara. E antes de você ir embora, eu tenho um mistério importante para resolver aqui contigo. Preparado? Por que você tá aqui até agora e ainda não se inscreveu no canal? Eu tô começando aqui no YouTube agora e é um milagre você ter recebido esse vídeo. Então se você não se inscrever, pode ser que isso nunca mais aconteça. Olha que triste, né? Vamos resolver isso, é só se inscrever. Eu adorei As Ovelhas Detetives, para mim é uma das melhores surpresas do ano até agora. Ele teve uma passagem bem discreta ali pelos cinemas, mas ele já tá disponível no Prime Video, né? Inclusive é um filme da Amazon, da MGM. Se você ainda não assistiu, vai lá dar uma chance que o filme merece. Muito obrigado pela companhia, meu nome é Diego Minsen. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida que isso me ajuda demais. E se você não é inscrito, né, bora se inscrever, senão eu vou entender que ninguém quer assistir e vou parar de fazer vídeo. Fica essa chantagem emocional, igual o filme fez com aquele cordeirinho pra manipular meus sentimentos. Tô tentando fazer isso com você agora também. E você, já assistiu As Ovelhas Detetives? Se você já viu, conta aí pra mim o que você achou, que eu tô querendo saber. Então é isso, tchau!